Vamos continuar a nossa conversa com o nosso convidado e inicio, Rafael, já que estamos falando de alma e espírito, à luz do espiritismo, é bom grifar isso, o que vem primeiro, o mundo espiritual ou o mundo material? O mundo espiritual é a origem. E qual o mais importante, claro, né? E continua sendo o mais importante. O mundo material é chamado mundo das manifestações. Logo no início da sua entrevista, eu falando sobre a diferença de alma e espírito, se esclarece isso. O espírito é a centelha divina que é projetada, constrói a sua individualidade. A alma é o corpo que atualiza o corpo impactante. Daí o mundo espiritual é o mundo primeiro. É o mundo primeiro. E o mais importante? O mais importante. O mundo das manifestações, há poetas que dizem que a manifestação é um jogo de fractais. Calderón de la Barca chegou a se perguntar, e a vida sonhos são? Parece ser uma grande ilusão, mas ela é sólida. E é o palco das manifestações, é no material que se instrumenta a vontade divina. Então os dois se completam. Ô Rafael, o que você diz, como estudioso do assunto, sobre a maior antena paranormal da América, que é o Chico Xavier? Não vou dizer do mundo, que seria, assim, talvez uma exorbitância. Exato. Mas o que você acha? O que você diz do Chico Xavier? O Chico é um missionário ligado às fraternidades kardecistas, né? É um missionário que exerceu bem o dom da psicografia e ele criou uma obra de 400 e poucos volumes. 418. 18 volumes. Desses 418, na verdade, os importantes são os 15 primeiros que dão em sequência ao volume. Os mais importantes. Exato, os mais importantes. O Nosso Lar... Porque importantes são todos. São todos. Né? O Nosso Lar começa com ele descrevendo o falecimento de um médico. E no 16º volume ele conclui a história da trajetória da alma pós-morte, dos Hades, das superações, até sua volta ao mundo espiritual. Ele descreve a jornada no mundo espiritual da alma que instrumentou a vontade divina. Os outros livros são assuntos específicos, são complementares, são importantes, mas esses 16 está toda a base da missão dele. Agora, há uma diversidade muito grande das obras dele. São romances, são poesias, também livros científicos, né? É porque ele é um médico que psicografa. Então apareceram múltiplas manifestações, né? E ele transcreveu todas elas. Ele foi passível a todas elas, né? Ficou uma obra muito extensa, muito boa realmente, mas a importância está nos 16 que sucedem ao Nosso Lar. Ali é onde ele... Isso já foi feito antes na Inglaterra, por um escritor anglicano chamado J.W. Auel. Ele descreveu uma série chamada Nos Mundos Invisíveis. Ele descreve a mesma métrica de Chico Xavier, só que essa obra ficou restrita aos intelectuais britânicos do início do século XIX, que eles eram de origem teosofista. Lá não se usava a palavra espiritismo, espírito, eram teosofistas da escola de Blavatsky. Então ficou restrita aquele núcleo de intelectuais britânicos, e franceses, e ingleses, e alemães. A obra não foi propagada. Também não era... Essas coisas acontecem por ciclo. O ciclo necessário era esse, onde eu Chico. Mas, Rafael, você não acha que nós estamos precisando de mais desses ciclos que... A exemplo daqueles que trouxeram Chico Xavier, a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Beata aqui para Montes Claros, que é a Santa Montes Clarense. Dizem os estudos iniciáticos que essas grandes almas, esses Mahatmas, eles vêm ao mundo em ciclos e agrupados. Periodicamente. Você pode notar que no século VI a.C. veio Platão, Sócrates na Grécia, Lao Tse, Kung Fu Tse, vieram todos no mesmo... E Siddhartha Gautama, que se chama erroneamente de Buda. Não tem nada a ver, é o estado búdico. Eles nasceram na mesma época, vieram agrupados. Essas almas são chamadas de os archotes da verdade. Eles se agrupam em ciclos onde a humanidade necessita de um refinamento. Beleza. Interessante falar em grupo. Cássio Alves, com muita propriedade, disse em um livro em América que o século que viu Colombo viu Gutenberg também. Né? Também. Que são elementos grupais
que chega naqueles momentos Exatamente. com sua missão de evoluir, né? Tudo tem, tem o seu quê cíclico. Nós já falamos anteriormente que em séculos anteriores na Inglaterra e na Alemanha se fizeram estudos mais avançados do que hoje. Mas eram ciclos, eram necessários naquela época. Agora, o que se chama de espiritual é necessário. Você citou os evangélicos. Eles são operativos, eles saem em campo, eles agrupam, eles lutam pela recuperação de quem está perdido. Essa é que é a manobra espiritual, a ação em campo. A ação chamada, esse que é chamada a lei do auxílio. Os espíritas fazem isso quando são procurados. E essa que é a ação religiosa, a ação de campo, a chamada evangelização. Há de se ver que Paulo, nas suas cartas, mostra toda essa instrumentação. Então a retórica sobre o mundo espiritual é muito bonita, mas ela não tem validade se você não parte para a ação. Então a ação é que é necessária. Os evangelhos são necessários nesse ciclo. Eles fecham um trabalho de doutrinação de campo fantástico. E são conhecedores, exímios conhecedores Exatamente, do Evangelho. E também eles têm um elemento que Paulo cita muito, a fé que guia. Que o escudo do cristão é a fé. Né? O espírito, como você chamou, ele adquire um conhecimento refinado porque ele tem que atender a pacientes. Então ele tem que identificar fatores, tem que identificar uma série de coisas. Mas o que vale mesmo é a ação. E nós estamos num ciclo de retificação onde a ação é mais importante do que tudo. A maioria da humanidade está perdida pela emoção. Você concorda? Perfeito. Então precisa de uma doutrinação em massa, realmente. Em massa. Ô Rafael, o Canal 20 e especificamente o nosso programa Prosa e Cuia agradecem você ter aquecido o nosso convite. As nossas câmeras estão à sua disposição para suas considerações finais, inclusive uma mensagem de Natal, se você quiser fazer ao nosso telespectador, porque ele merece. Merece. Né? A mensagem é essa. Esse próprio programa que você gravou já é uma mensagem. Essa dúvida sobre alma e espírito, isso é uma coisa complexa. As religiões não tratam muito bem disso especificamente. Está nas entrelinhas dentro da própria teologia. Mas nós estamos tratando disso de uma maneira aberta, liberal, específica. E eu acho que isso é um presente para nós mesmos. Saber que o espírito é eterno, é uma criação divina. A alma é instrumental. Obrigado. E se completam. Valeu. E eu agradeço ao canal pela oportunidade. Aquele abraço, Sertão Mineiro. Um Feliz Natal, Montes Clarence. Até próximo, se Deus quiser.